Não basta você entregar valor para o seu cliente. Você tem que ensinar o seu cliente a ver o valor que você está entregando. A árvore que o tolo vê não é a mesma árvore que o sábio vê. Então, é uma árvore, mas dependendo da pessoa que está enxergando aquela árvore, ela vai ver de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ensinar aquela pessoa a enxergar aquilo que a gente quer mostrar. Essa história de que, vão perceber, mas isso é óbvio. O óbvio também precisa ser falado. O óbvio também precisa ser dito. Então, não caiam nessa, eu tô entregando, tá maravilhoso aqui. Ele vai perceber. Não, você tem que falar o que é de maravilhoso que você está entregando. Então, você precisa comunicar, tá bom? De forma que o seu cliente olhe pro lado e, assim, ele vai ter a consciência de que qualquer coisa que não seja você vai ser cilada. Então, a gente não quer simplesmente entregar um produto ou um serviço, a gente quer criar um relacionamento com aquele nosso cliente, a gente quer fidelizar ele, a gente quer que ele fique do nosso lado para sempre. Então, assim, o que acontece? Você tem que ser capaz de gerar tanto valor para esse seu cliente, de mostrar, de se diferenciar tanto, de fazer ele se sentir tão querido por você e de ele ficar tão feliz com aquele seu produto, que ele vai olhar pro lado e ele não vai se interessar por nada que tem ao lado dele. Ele vai querer o seu. Tá? Ele vai começar a entender que qualquer coisa que não seja você vai ser cilada. E ele não quer. Ele quer continuar com você. Ele escolheu, ele firmou essa parceria com você. Ele realmente criou um relacionamento com você. Então, tá bom, Samantha, mas vamos pra prática. Como é que eu consigo mostrar esse valor pro meu cliente? Como é que eu comunico que o meu produto tem valor? E tem várias formas de a gente fazer isso, tá? Uma delas que eu quero dizer aqui pra vocês, mais uma vez levando em consideração o nosso negócio de doces funcionais, é a embalagem. Mexe na sua embalagem, tá bom? Muda ela, incrementa ela. Ela precisa comunicar para a pessoa que está recebendo o seu produto o que ela está prestes a receber. Então, olha só, vocês já viram as lojas, as joalherias darem joia em caixinha de papel? Assim, uma caixinha com baixa qualidade? Não, as embalagens das joalherias são sempre muito lindas e charmosas e modernas. Por quê? Porque a embalagem ela já precisa comunicar o que tem dentro dela. A embalagem precisa ser compatível com o produto que você está entregando para o seu cliente. Mais uma vez eu digo, não precisa ser a embalagem mais chique, mais moderna. Eu, Samantha, por exemplo, eu tenho um estilo próprio, onde para mim o que mais me agrada não é o moderno. Então, naturalmente, o meu produto, a minha embalagem vão comunicar a parte da minha personalidade. Porque é isso que a gente quer. O nosso produto ele é uma extensão daquilo que a gente é. Então, o meu produto, a minha embalagem, ela não é a embalagem mais elegante, não é a embalagem mais moderna, tá longe disso. Mas é uma embalagem que eu me sinto totalmente à vontade com ela. Que ela é uma embalagem simples, mas ela comunica muito cuidado, ela comunica muito carinho, ela comunica muito amor. Eu dou um lacinho, eu coloco uma etiqueta. Sempre que possível, eu escrevo um bilhetinho com o nome da minha cliente, quando eu sei quem é a cliente que vai consumir aquele meu produto. Então, vocês estão entendendo que não é sobre o ser caro, não é sobre eu trabalhar com a embalagem mais moderna que tem no mercado. Não, eu posso trabalhar com algo extremamente simples, mas eu posso continuar agregando valor. Outra coisa também aqui, ó, que agrega muito valor, anotem isso. Origem de como nasceu. Quem é essa menina aí? Quem é essa Samantha, dentista? Que aconteceu pra ela hoje em dia trabalhar com doce funcional feita à base de biomassa de banana verde? Então, contem a origem de como nasceu o projeto de vocês, o como que vocês desenvolveram, o porquê que vocês vendem o produto que vocês vendem, por que vocês oferecem o serviço que vocês oferecem. Antes de ser um produto, antes de ser um serviço, precisa ter um porquê, precisa ter alma, precisa ter essência por trás. Não importa o que você venda, precisa ter uma história por trás disso. O que te levou a vender o que você está vendendo, tá bom? Além disso, de onde saiu a sua ideia? Por que você teve essa ideia de começar a trabalhar com isso? De onde veio essa ideia? Então as pessoas querem saber isso. O ser humano precisa, a gente como ser humano, isso é natural nosso, tá? Isso acontece ainda que de forma inconsciente, a gente não percebe que isso está acontecendo, mas está acontecendo a todo momento. A gente fica buscando explicações, a gente quer saber o porquê das coisas. Por mais que você não seja uma pessoa curiosa, isso daí é inerente ao ser humano. Então, sem que você perceba, você começa a dar mais valor quando você sabe a história que tem por trás. E eu dou um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, uma tia-avó minha, ela vende salgado na porta da casa dela e é um sucesso os salgados dela. Para uma pessoa que tá passando ali, ela vende salgado e sabem que é gostoso o salgado dela e compram dela. Pra mim, que sei toda a história de batalha, de vida, o porquê que ela faz salgado, ela aprendeu a fazer salgado com a mãe dela, era assim que eles complementavam a renda de casa e sobreviviam por causa desses salgados. E ela aprendia porque ela aprendeu com a mãe, e por isso ela tá dando continuidade, é uma receita de família.
olha só, vocês estão entendendo? Eu vou ver muito mais valor naquele salgado, porque eu sei a história que tem por trás. E isso serve pra tudo. Eu tenho certeza que tem alguém que você conhece, que você consome, que você vai no restaurante dessa pessoa porque você fala, não, vamos no restaurante fulana, poxa, a fulana criou a receita, a fulana tá lá na cozinha, fulana... Então, as histórias que tem por trás dos negócios, elas mexem com a gente e faz com que a gente veja mais valor naquilo ali, tá? Outra coisa, quem estava envolvido nesse seu projeto? Então, eu já falei sobre a origem de como nasceu o seu projeto, de onde saiu essa ideia, as pessoas que estavam envolvidas, qual o significado disso para você? E aí, se algumas de vocês ainda estiverem tendo dificuldade, eu vou dar um exemplo. Foi o exemplo que eu escrevi, né? Quando eu tô estudando, eu escrevi pra mim, assim, respondendo essas perguntas. Então, eu coloquei, levando em consideração aqui, é minha história pessoal mesmo, tá? Eu coloquei assim, ó. Como a minha grande missão de vida é propagar biomassa ao redor do mundo, e tudo que eu faço hoje em dia é com esse intuito, então eu vi que eu sozinha não seria capaz de propagar biomassa ao redor do mundo. Por isso, hoje em dia, eu ensino outras mulheres a garantirem aí de 2 a 8 mil reais por mês, trabalhando na cozinha das suas casas com doces funcionais à base de biomassa de banana verde. E o que eu quero com isso? Formar um grande exército de mulheres extremamente comprometidas com essa causa, que tenham entusiasmo, paixão e alma, que estejam mergulhadas nessa missão junto comigo, para que elas, dentro do contexto de vida delas, dentro do contexto social que elas fazem parte, que elas também sejam propagadoras da biomassa. Porque a gente vai formar um exército e aí sim, com mais e mais mulheres abraçando essa causa, aí sim a gente consegue propagar a biomassa ao redor do mundo. Então essa é a minha bandeira, é a biomassa, porque eu sei a transformação que ela trouxe para minha vida pessoal, profissional, em todos os sentidos. Então, o que acontece? O que eu digo? Quando você está comprando de mim, você está ajudando mais e mais pessoas a conhecerem a biomassa. Você compra um doce hoje, você leva para o seu trabalho, você está apresentando a biomassa para alguém que não conhecia. Você compra um bolo hoje, presenteia alguém, você está levando a biomassa para alguém que não conhecia. Então, você está fazendo bem para alguém também, a partir do momento que leva um produto funcional feito à base de biomassa de banana verde. Então, eu quero que 1 milhão de pessoas consumam biomassa. Eu quero que o mundo inteiro consuma biomassa. Então, eu quero ajudar essas pessoas a colocar o seu intestino para funcionar, porque eu tinha um intestino que ficava 4, 5 dias sem funcionar. E eu sei o impacto negativo que isso tem na nossa vida. Então, a partir do momento que eu passei a ter um intestino funcionando de forma regular, por quê? Por causa do uso da biomassa, eu comecei a consumir ela diariamente, ela fibra, faz o intestino funcionar. Então, eu tive a minha realidade de vida transformada. E eu quero que outras e outras pessoas também tenham essa realidade transformada. 60% das mulheres, aqui o meu público-alvo é mulher, isso não exclui homem, mas o meu público-alvo é mulher, e 60% das mulheres têm algum nível de problema intestinal, algum nível de intestino que não funciona bem, alguma irregularidade intestinal, algum comprometimento do intestino delas, tá bom? Então, o que acontece? Quanto mais biomassa a gente vende, quanto mais produtos eu vendo, mais pessoas estão usufruindo do benefício da biomassa e estão se apaixonando por ela, porque é inevitável a gente se apaixonar, e essas pessoas, quando se apaixonam pela biomassa e veem a transformação que a biomassa causa na vida delas, o que elas fazem? Elas comunicam isso para outras pessoas. Vocês estão percebendo o círculo que a gente vai formando? Então, quando eu compro, e outra coisa também no meu caso aqui, eu compro muito banana de pessoas do interior, então, de certa forma, eu estou ajudando a agricultura. Tá? Eu estou ajudando toda a questão que eu gosto muito de levantar a bandeira da regionalidade. Então, a partir do momento que eu compro a banana, que é a matéria-prima, para fazer minha biomassa, eu estou ajudando os agricultores do meu estado. Assim como vocês estão ajudando os agricultores do estado de vocês também. E uma vez que a gente divulga a biomassa, uma vez que a gente levanta essa bandeira aí e abraça essa missão para que mais e mais pessoas conheçam a biomassa, mais e mais agricultores serão beneficiados. Então, existe toda uma rede que a gente está beneficiando. Então, existem vários níveis de empreendedorismo. E assim, o empreendedorismo do futuro, que é o empreendedorismo que já é muito falado hoje em dia, é o empreendedorismo que aborda a questão social também, que é quando, além de você vender um produto ou ofertar um serviço, através desse seu produto ou desse serviço, você está fazendo bem para a humanidade de uma forma geral. E eu vejo isso nos nossos doces funcionais. Eu não estou simplesmente vendendo um doce, eu estou vendendo uma transformação de vida e eu estou resolvendo a dor de muita gente, principalmente mulheres que não têm o intestino funcionando de forma correta. Então, qual é a minha causa, né? Ao comprar de você, quem que eu tô ajudando? Então, não é só um bolo, nunca foi apenas um bolo. É como eu digo para as meninas que estão no curso comigo, nunca são apenas receitas. Receita por receita vocês têm aí na internet. É o resultado, né? Os meus bolos, o meu projeto com os doces funcionais, ele é o resultado de um sonho, de uma vida de amor à culinária, que era simplesmente um hobby e se transformou no meu trabalho. Então, foi resultado de medos e inseguranças superados. Eu nunca imaginei
Quando falava de empreendedorismo, meu avô veio de uma família toda aí de empreendedores. Quando falava de empreendedor, para mim, empreendimento é o quê? Não, gente, eu tinha livro que eu ia estudar para concurso dentro da odontologia. Eu ia estudar para concurso porque eu queria ter uma renda garantida no final do mês, porque o movimento dentro do consultório oscila muito pra gente enquanto dentistas, né? Então eu queria ter um trabalho fixo que me garantisse uma renda fixa ali no final do mês para eu honrar com meus compromissos e aí ia levar o consultório. Então olha só, a minha vida ela virou de cabeça para baixo. Eu digo que foi a virada mais deliciosa e que me trouxe mais satisfação e felicidade nessa vida. Mas eu não imaginei as coisas foram acontecendo de forma natural. Mas não é porque elas foram acontecendo de forma natural que eu não precisei superar muito medo e muita insegurança. Então, hoje em dia, o meu negócio com doces funcionais, hoje em dia, os meus cursos, onde eu compartilho absolutamente tudo, todas as minhas receitas, foi a superação de muito medo e de muita insegurança. Eu era muito apegada às minhas receitas. Hoje a gente não divulga só a receita no curso, a gente fala a gente guia as meninas todas, a gente fala tanto da parte da biomassa, do zero, a gente explica desde o zero até como elas podem fazer de 2 a 8 mil reais por mês trabalhando com doces funcionais à base de biomassa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu era muito apegada às minhas receitas, eu era muito apegada aos meus processos. E aí eu fui me desapegando, então eu precisei passar por isso também, eu precisei superar esse medo, superar esse apego. Então os nossos projetos que estão em andamento hoje em dia, eles são resultado sim da superação de muitos medos, apegos e inseguranças. Então foram muitos desafios enfrentados e assim, foi o resultado de uma dor sem solução, né? Eu tomava tudo quanto era remédio, eu tentava de tudo e nada era capaz de resolver o meu problema de intestino. Então o meu projeto hoje em dia, a minha venda dos doces funcionais e dos cursos, ele é a solução de um problema que pra mim ainda não tinha tido solução. Então ele realmente move o meu mundo aí de uma forma geral. Então, muita coisa precisa ser aprendida, tá? Nesse nosso processo. Muita coisa precisa ser superada. Um caminho precisa ser percorrido. Por mais que eu pegue na mão de vocês, por mais que eu esteja aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu já aprendi nessa minha trajetória, os caminhos de cada uma de vocês precisa ser percorrido. Cada uma vai apresentar, o caminho de cada uma vai ter um obstáculo diferente e vocês vão encontrar desafios diferentes que precisam ser superados. Então, uma dificuldade precisou ser enfrentada e uma limitação precisou ser superada. Esse é o meu caso.